Hoje eu vou apresentar o terceiro programa de uma série sobre alguns itens da Bíblia que eu colecionei como citações. A segunda parte deste programa foi na semana anterior e pode ser acessada no canal do YouTube. Estas citações nos auxiliam no dia a dia ainda hoje. E quem seguir essas citações vai se dar muito bem. Bom, eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo, espiritualista. E vamos então, sem mais delongas, para o programa de hoje. Bom, nós temos uma situação que menciona sobre um homem ou uma mulher que amam ao seu filho ou a sua filha, e para isto os corrige, pois esta tarefa pertence inicialmente aos pais, sendo que eles são os responsáveis pela formação ética da sua prole, conforme Provérbios 13, 24, e que diz: quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama corrige-o desde cedo. Bom, nós temos uma outra citação a este respeito também, e que versa sobre a loucura de um menino, dizendo que, abre aspas, se a loucura está atada ao coração do menino, a vara da disciplina afugenta esta loucura. Essa citação está em Provérbios 22:15. Eu sei que muitas pessoas hoje são contra a correção mais dura dos pais sobre os filhos, preferindo orientá-los somente com palavras. Eu também concordo com isto em parte, pois eu mesmo creio que raramente recorri a uma ação mais dura na educação das minhas filhas. Porém, jamais interferi quando minha esposa o fazia, pois sei que ela o fazia por amor delas. Então, cuidem de suas crianças, mas não deixem de orientá-las, e, se necessário, de uma forma um pouco mais ríspida. Bom, nós temos ainda, no tema da correção, com o seguinte contexto: temos que um homem a quem Deus corrige é bem-aventurado. Ou seja, se uma pessoa cai num erro e é corrigido por Deus e aceita esta correção, está de boa. Porém, aceitar a correção importa em corrigir a sua falha na raiz, sendo que, se prejudicou alguém, deve reparar esse erro que prestou a alguém. Desculpem. E quanto à palavra de um homem? Muitos associam um compromisso de um homem no bigode. E temos também uma citação a este respeito em Provérbios 25:14, com o seguinte contexto: o homem que não cumpre as promessas é como o vento e as nuvens que não trazem chuva. Isto não se refere à impossibilidade de uma pessoa não poder cumprir uma promessa, porém, aos que, podendo cumpri-la, não a cumprem. E, é claro, isso se refere tanto aos homens quanto às mulheres. Bom, quanto ao termo da criação, sobre Deus ter criado o homem e a mulher, há uma citação que diz: o Senhor é criador, tanto do rico quanto do pobre. E olhem só, e se ambos, o rico e o pobre, são uma criação de Deus, e um não tem que ser melhor do que o outro, ou que um entrará no céu e o outro não. Ambos podem entrar no céu, dependendo, é claro, dos seus atos, pois ambos são criação de Deus.
E eu não estou me referindo como se o céu e o inferno realmente existam. É apenas uma expressão de palavra, uma expressão na evolução do espírito. E quanto ao médico, hein? Ele também foi criado por Deus? É claro que sim. E há uma citação que o referencia na Bíblia e diz o seguinte: médico, não te apartes dele, pois também ele foi criado pelo Senhor. E porque lá vem o tempo em que te chegue a ocasião de cair nas mãos deles. Olha só essa citação interessante na Bíblia, né? Eu vou ler exatamente como está escrito na Bíblia. Oferece um cheiro suave e a flor da farinha em memória, e faze pingue a tua oblação, e dá lugar ao médico, porque o Senhor é quem o criou, e não se aparte de ti, porque te é necessária a sua assistência, porque lá vem o tempo em que te chegue a ocasião de cair nas mãos dele. Portanto, o médico também é mencionado na Bíblia. Ou seja, quando você precisar, procure um médico. Isto não impede que o senhor ou a senhora de orar, pois a oração tem força, independente de sua religião, e pode auxiliar em muito um médico. Isso está em Eclesiástico 38, 11. Agora vamos falar sobre um assunto interessante. Vamos falar sobre o que se faz às escondidas, por baixo dos panos. Ai, ai. Ah, ficará escondido? Creio que não, pois há uma passagem que diz o seguinte: pois não há nada oculto que não seja descoberto, e não há nada escondido que não venha à plena luz. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Portanto, cuidado quando tentar ocultar os seus atos, pois mais dia ou menos dia serão revelados, e terás de dar conta deles. Agora, quem está vigiando tudo o que fazemos? Bom, entre muitos, eu posso citar o nosso anjo da guarda e o anjo da guarda dos com que nos relacionamos. Então, o nosso anjo da guarda e o anjo da guarda das pessoas com quem nós mantemos um relacionamento estão de olho. Ó, estou de olho no Senhor. Bom, passada a brincadeira, olha, nós temos amigos e inimigos, tanto no dia a dia quanto nas batalhas travadas entre os homens. Porém, uma citação diz: não te alegres quando cair o teu inimigo, e nem o teu coração se regozije com a sua ruína, pois tanto tu quanto ele sois apenas peças num tabuleiro. Isso está em Provérbios 24, 17. E quanto às peças num tabuleiro, é uma adição minha. E ainda um outro contexto: se teu inimigo tiver fome e sede, dá-lhe de comer e beber, pois também tu podes ficar à mercê dele numa batalha. E nós temos esses dois contextos em Provérbios 24, 17 e Provérbios 25 e 21 e 22. E quanto ao ciúme, também temos uma citação que diz: quem mais resistirá ao ciúme? Isso está em Provérbios 27, 4, que diz exatamente o seguinte: cruel é o furor
e impetuosa a cólera, mas quem resistirá ao Senhor? Eu li essas citações para mostrar aos senhores que muitos dos ditados que nós seguimos hoje têm origem na Bíblia, que trata também do comportamento social das pessoas. Bom, com isto, eu encerro este programa de hoje, com essas pequenas citações, e como eu disse, estão na Bíblia, mas fazem parte do nosso dia a dia, e muitas pessoas não têm a ideia de onde surgiram. E muitas delas surgiram exatamente na Bíblia, porque a Bíblia relaciona o comportamento social das pessoas, independente da ação de Deus, ou seja, de cultuarmos a Deus ou não, independente de qualquer religião. Eu tenho a impressão que em todas as religiões, que têm os seus contextos, falam de coisas similares, porque todos eles querem o bem do ser humano. Todos os conceitos originais, todas as origens das palavras querem a evolução do homem. E eu não me refiro à religião dos homens, eu me refiro à religião de Deus. Bom, com isso, então, eu encerro a minha palestra de hoje. Ah, e não se esqueçam daquele breguetinho do gostei. Caso os senhores e senhoras tiverem gostado deste programa, por favor, clique naquele breguetinho do gostei, para que com isso nós possamos alavancar o nosso canal e atingir mais pessoas. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.